Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Depende do horário que vocês vão ver este vídeo. Eu sou a tia Fátima e congrego na comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo. Eu dou aula para o departamento infantil. E eu gosto muito de contar as histórias verdadeiras da Bíblia Sagrada para as crianças. E hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história verdadeira, né? A Bíblia só nos traz verdades. Então, uma história de uma mulher chamada Tabita ou Tabita, que em nossa linguagem se chama Dorcas. Então hoje nós vamos falar de uma senhora chamada Dorcas, que vivia numa cidade lá na costa do Mediterrâneo. Esse lugar é muito longe daqui do Brasil, tá bom? Então, vamos começar a nossa história. Dorcas era uma senhora muito bondosa, muito caridosa que gosta de fazer caridade, que gosta de ajudar o próximo. Dorcas era costureira. Costureira é a pessoa que faz roupas. E Dorcas gostava muito de fazer túnicas para as mulheres, para as crianças, porque naquela época se usava muitas túnicas. E para os homens também usavam túnicas. E Dorcas se apegou a essa profissão e ela fazia essas túnicas, como eu já disse, para as mulheres, para as crianças, para os homens, principalmente para as viúvas. O que são as viúvas? Viúvas são as mulheres que o marido morreu, então ficaram sozinhas, né? E para as crianças também, ela adorava crianças, ela adorava fazer túnica, roupinha para as crianças e para as viúvas. Dorcas era uma mulher muito caridosa. Ela fazia com o maior capricho, com a maior dedicação, as roupas para as pessoas. Porém, sempre Dorcas foi fazendo roupas, sempre trabalhou como costureira. Porém, um dia, crianças, Dorcas ficou muito doente mesmo. Uma doença muito grave que levou-a à morte. Dorcas morreu. E todas aquelas pessoas para quem Dorcas ajudava, elas choravam muito. Foram até a casa onde Dorcas estava e choravam ao redor de Dorcas. Ficaram todas as viúvas ao redor de Dorcas e ali elas choravam, porque elas tinham perdido uma amiga muito bondosa. E elas ficaram muito desesperadas, muito chorosas, muito tristes com aquele acontecimento. Mas acontece que naquela época, Pedro estava numa cidade ali perto de onde morava Dorcas, numa cidade chamada Lida. E as pessoas se lembraram
que Pedro, apóstolo, que viveu com Jesus, estava nessa cidade chamada Lida. Então, imediatamente, eles pediram para alguns homens irem até Lida, a cidade de Lida, e chamar Pedro. E assim esses homens foram, chamaram Pedro para ir imediatamente na casa de Dorcas. E Pedro foi. Chegando lá, eles contaram para Pedro o que havia acontecido com aquela mulher tão bondosa. E quando Pedro entrou, ela já estava na parte de cima da casa, no quarto, deitada na cama, né? Que ela tinha morrido, estava na cama. E Pedro foi até lá. E as viúvas estavam chorando a perda de Dorcas. Estavam chorando a perda da amiga bondosa. E elas contaram para Pedro. Algumas mostravam o vestido que Dorcas fez, a túnica que Dorcas fez para elas. E contaram para ele que ela era uma mulher muito bondosa e que ela ia fazer muita falta e que elas amavam muito Dorcas. Aí Pedro pediu para que todos saíssem do quarto e todos obedeceram. E Pedro se pôs de joelho e orou para que Deus devolvesse a vida a Dorcas, aquela mulher costureira. E vocês sabem o que aconteceu? Deus ouviu as orações de Pedro. Dorcas se sentou na cama com vida. Pedro ajudou ela a se levantar, pegou na mão de Dorcas e ajudou ela a se levantar. E chamou as pessoas para irem ao quarto. E quando as pessoas entraram, eles ficaram maravilhados. E no lugar de lágrimas, se abriram sorrisos, se abriram risos de alegria. Por quê? Porque Deus, através de Pedro, restituiu a vida de Dorcas. Dorcas tinha voltado à vida. Dorcas ia continuar ajudando aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles homens que não tinham condições de ter uma roupa. Dorcas amava muito seu próximo, muito mesmo. Então, crianças, o que nós aprendemos com Dorcas? Nós aprendemos que nós devemos ajudar o nosso próximo, mas principalmente amar o nosso próximo. Pois foi isso que Jesus nos ensinou o tempo todo que ele estava aqui na terra. A amar o nosso próximo. Dorcas também nos ensinou que havia em volta que muitas pessoas choram a falta daquelas pessoas que fazem o bem às outras pessoas. Nós temos muitos exemplos de pessoas que nos fazem o bem. E nós não gostaríamos de perder essas pessoas.
Nós temos pessoas que nós queremos bem na nossa rua, na nossa escola, na nossa casa, na nossa igreja. E quando nós perdemos essa pessoa ou essas pessoas, nós ficamos muito tristes, porque essas pessoas, elas nos trazem muita alegria, muitos benefícios. E Dorcas, né, trazia benefício para aquele lugar, com as roupas que ela fazia, com o amor que ela tinha pelas outras pessoas. Certo, criança? Então, hoje, essa é a história que me veio ao coração para contar para vocês. É uma história pequena, mas é uma história que nos traz muitos ensinamentos. Como eu sempre falo para vocês, sobre obediência, que devemos ser obedientes, que devemos amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo é ajudar o nosso próximo. Esse é um tipo de amor. Amar o nosso próximo. Se a gente ama o nosso próximo, nós estamos ajudando ele. Nós gostamos de ajudar essas pessoas. O nosso próximo pode ser uma pessoa que não tem um alimento e a gente pode ajudar. O nosso próximo é uma pessoa que talvez não tenha um sapato e a gente pode ajudar, crianças. Não tem um chinelinho, a gente pode ajudar. Não tem uma roupa, a gente pode ajudar. Nós temos, crianças, que colocar em prática, assim como Dorcas colocava, o que Jesus nos ensinou: amar o nosso próximo. E quando a gente ama o nosso próximo, amar, eu quero dizer ajudar. Quando a gente ajuda o nosso próximo, a gente faz com alegria. Era como Dorcas fazia. Ela sentia alegria em ajudar aquelas pessoas, aos necessitados. E é assim, crianças, que nós devemos ser. Ajudar o nosso necessitado com vontade, sabe? Com alegria. Porque nós vamos estar ajudando o nosso próximo. Mostrando para ele que ele é importante para nós. Que a nossa vida se alegra mais quando a gente ajuda o próximo. Certo, crianças? Então era isso que eu queria falar para vocês. E foi isso que Deus colocou aqui no meu coração para eu falar para vocês, para eu contar a história de Dorcas. E vocês, crianças, nunca se esqueçam de Dorcas, porque ela era uma mulher que amava muito o seu próximo, que ajudava muito o seu próximo. E essas pessoas eram muito felizes, amavam muito a Dorcas. Então nós temos que ajudar as pessoas para que Deus se alegre conosco, para que o nosso coração fique alegre, certo? Então a história que eu contei hoje, depois peça para o papai ou para a mamãe ler para vocês, encontra-se em Atos 9, do versículo 36 ao versículo 43. Tá bom, criança? E nunca esqueça, de imediato, quando algum necessitado está precisando, ajude. Peça para o papai ajudar, peça para a mamãe ajudar. Você ajuda. Vai lá, conversa com o teu amiguinho que está triste. Isso é ajudar, isso é amar o nosso próximo. Tá bom?
Então era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Eu dou agora um tchau para vocês e até a próxima vez que a gente se encontrar, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo muito grande no coração de vocês. Não se esqueçam, vamos ser como Dorcas. Ajudar, ajudar e ajudar, tá bom? Tchau!